Oi, gente. Meu nome é Camila. Eu curso Pedagogia e estou no quarto semestre da unidade da Moca. Hoje eu vou falar um pouco para vocês na nossa aula de História da Independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822 que toda essa independência do Brasil começou. Bom, falando um pouquinho aqui do dia 7 de setembro, que é comemorada a independência do Brasil. Foi um acontecimento que passou no ano de 1822. Então, no ano de 1822, no dia 7 de setembro, estava correndo naquele dia, com Pedro Álvares Cabral posicionando-se à margem do Rio Ipiranga, em São Paulo, ele declarou toda a independência do Brasil e deu início ao processo de separação do laço colonial de nosso país com Portugal. Esse dia é atualmente um feriado nacional, que lembra a memória desse acontecimento. Então, depois de todo esse acontecimento de Pedro Álvares Cabral ter decretado a independência ou morte, ter decretado a independência no Brasil, então começou a ser comemorado logo depois, todo dia 7 de setembro, a independência que o Brasil teve se separando de Portugal. Bom, aqui eu peguei para vocês o Museu do Ipiranga, que foi aonde ocorreu o grito das margens perto do rio Ipiranga, o grito da independência ou morte. Conhecido como Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo, cujo a sede é um monumento do Parque da Independência. O museu foi inaugurado oficialmente em 7 de setembro de 1825, com o nome Museu da História. Esse museu é muito importante para o símbolo da independência, porque fica no Ipiranga, em São Paulo, onde tudo ocorreu. É muito importante para tudo. Lá tem histórias, coisas para a gente mostrar o que ocorreu durante todo esse tempo que Portugal habitou aqui, logo depois do que aconteceu um ano depois, quando foi decretada a independência. Durante esse dia de 7 de setembro, é realizado muita comemoração pela independência nas grandes cidades do Brasil. Nós temos até escolas, creches, que sempre fazem algum desfile ou algo do tipo. No Brasil, é muito conhecido por a gente fazer desfile. Exemplo, em Brasília, a capital do Brasil, são realizados desfiles com ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, aqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, tem desfiles de banda, das tropas marinhas, do Exército, da Aeronáutica e de outras forças que acompanham a segurança nacional. Mas em todo o Brasil, sempre existe um desfile. Aqui em São Paulo, a gente tem no dia 7 de setembro, no Rio também. A gente acaba tendo a Força Aérea mostrando acrobacias. A gente tem o Exército Brasileiro mesmo mostrando a linha de frente. E todo 7 de setembro é comemorada essa data porque é muito importante para o Brasil. Aqui a gente vai ver o que causou a independência, né? A independência brasileira foi resultado do desgaste da relação de Portugal com a elite brasileira no começo do século XIX. O processo de rompimento entre o Brasil e Portugal foi uma consequência direta da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Isso aconteceu porque as tropas francesas foram lideradas por Napoleão Bonaparte, que invadiram Portugal no final de 1807 e forçaram a corte portuguesa a vir para o Brasil. Então, a partir daí, começou todo o processo do príncipe de Portugal vir para o Brasil para procurar terras novas, para acontecer todo o processo da independência. Bom, aqui falando sobre o processo da independência, foi ocorrida numa tarde do sábado, do dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava em uma viagem para São Paulo e, durante o trajeto, recebeu notícias de que as cortes portuguesas realizavam um último mandato exigindo seu retorno a Portugal, apoiado pelas elites brasileiras. Dom Pedro realizou o Grito do Ipiranga e declarou a independência do Brasil.
houve batalhas pela independência, uma vez que as tropas leais a Portugal recusaram-se a aceitar a independência do Brasil em algumas partes do território. Então, por conta disso tudo, do Portugal não aceitar o Brasil ser independente, por conta de Portugal, então começou toda essa luta. Já no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio do Ipiranga, Dom Pedro veio e declarou a independência do Brasil. Só que, só mais pra frente, a gente vai ver nos próximos slides, Portugal não aceitou logo de primeira a independência do Brasil. Bom, falando aqui um pouco sobre as consequências que a gente teve, Portugal demorou muito para aceitar a independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822 foi decretado a independência do Brasil, só que só no dia 29 de agosto de 1825 Portugal aceitou mesmo a independência total do Brasil. E qual foram as outras consequências? Ampliação do sistema escravocrata conforme os interesses da elite econômica do Brasil. Então, teve um porte maior de escravo depois da independência do Brasil. O Brasil foi o surgimento do Brasil como uma nação, teve a construção do brasileiro como nacionalidade, teve endividamento do Brasil para pagar uma indenização acordada com os portugueses, que dizem que até hoje isso não foi pago, e teve estabelecimento de uma monarquia, que foi a única América do Sul. E agora a gente vai fazer um pouco de umas questões que eu separei pra gente fazer junto. Eu vou dar um tempinho, na verdade, para vocês pensarem. E vocês vão me responder. E no próximo slide a gente confere junto, tá bom? Então vamos lá, na primeira pergunta, eu vou ler com vocês. No dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, a data cai em qual dia da semana? Lembra que eu falei lá em cima? Então, se vocês prestarem atenção, essa daqui vai estar facinho. Foi numa segunda, numa quarta, numa sexta, num sábado ou num domingo? Olha aí, ó. O 7 de setembro cai num sábado de 1822. Então, a independência do Brasil foi num sábado. Eu falei lá em cima. Então, quem respondeu a alternativa D num sábado tá certo, viu? Essa daqui tá um pouquinho mais difícil. Mas a gente viu em imagens, nós vimos. O Dom Pedro, ele subiu a serra em qual meio de transporte naquele dia de 7 de setembro? Foi numa carruagem? Foi num cavalo? Foi numa mula? Foi no carro ou foi numa carroça? A gente tem que lembrar que a imagem não se refere a um cavalo bonito. Então, a gente tem que pensar num irmãozinho do cavalo. A professora não falou para vocês, mas eu tô dando uma dica para ficar mais fácil. Isso daqui foi mais difícil para a gente testar um pouquinho do nosso conhecimento. Essa, como tava mais difícil, mas a alternativa C, a mula. Então, eu dei uma dica para vocês, mas se tivesse ficado entre o cavalo e a mula, a professora ia entender totalmente. Mas é a mula. A carruagem não tem como ser, porque deixou bem claro que subiu uma serra, né, do mar. Não tinha carro naquela época ainda no Brasil, e carroça também era muito pouco usada. Agora, qual que foi a frase dita por Dom Pedro lá no dia 7 de setembro de 1822? A gente tem 4 alternativas aqui, que é independência ou morte, alternativa A. A alternativa B, que é Brasil um país melhor. A alternativa C, ficarei no Brasil para sempre. E a letra D é meu Brasil brasileiro. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa, tá bom? O grito que Dom Pedro deu no dia 7 de setembro de 1822 foi independência ou morte. Logo depois que ele subiu a Serra Mar, ele deu esse grito, dando a independência para o Brasil. Agora, esse daqui, eu disse para vocês, pode ser que vocês confundam, mas a gente vai ler com calma essa questão. E eu vou ler com vocês, para vocês prestarem bastante atenção.
Portugal aceitou a independência brasileira oficialmente em que ano? Então, em que ano o Portugal aceitou totalmente a independência do Brasil? Foi em 1822, 1825, 1890 ou 2010? Então, aqui foi em 1825. Eu falei lá em cima para vocês que Portugal aceitou depois só de 3 anos, no dia 29 de agosto de 1825, totalmente a independência do Brasil. E agora, no próximo slide, para terminar a aula, eu vou mostrar para vocês um vídeo bem curtinho, de 1 minuto e meio, um pouquinho sobre a independência do Brasil, para vocês verem, para vocês guardarem isso para vocês bem. Então, um beijo e até a próxima aula. Antes de contar a história da independência do Brasil, vamos primeiro entender o que significa independência. O que é ser dependente e ser independente? Por exemplo, quando somos pequenos, somos dependentes da nossa família. É a nossa família que cuida da gente. Sem ela, não sobreviveríamos sozinhos. Quando somos bebês, geralmente são os nossos pais que nos alimentam, porque bebês não conseguem comer sozinhos. Os bebês são dependentes dos adultos para se alimentar. À medida que vão crescendo, vão aprendendo a comer sozinhos e, quando aprendem, eles passam a ser independentes para comer, ou seja, eles não precisam mais de um adulto para lhes dar a comida. Agora vamos voltar para a história do Brasil. Há muitos anos atrás, um imperador francês chamado Napoleão Bonaparte queria dominar a Europa. Estava tentando obrigar Portugal a ficar do lado dele. Para não se envolver nessa guerra, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, colocou toda a sua corte e também sua família em um navio e resolveu se mudar para o Brasil. Nesse navio estavam sua esposa, Carlota Joaquina, e seu filho Dom Pedro. Em 1820, a família real portuguesa precisou voltar para Portugal e o rei decidiu nomear seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Dom Pedro gostava muito do nosso país e sua esposa Leopoldina também estava muito feliz com a vida que levava por aqui. O Brasil era um país muito rico e, com o desenvolvimento, deixou de ser uma colônia para se tornar um reino. Dom João não estava muito satisfeito com o fato do Brasil estar crescendo e escreveu uma carta exigindo que seu filho Dom Pedro voltasse para Portugal. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro, que era muito querido por todos, resolveu desobedecer às ordens do pai e continuar aqui. Em resposta à carta de Dom João VI, ele falou: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil." Esse dia ficou conhecido como o Dia do Figo. Mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar levando as riquezas do nosso país embora daqui. Como o povo do Brasil gostava muito de Dom Pedro, e ele também gostava muito do Brasil e não concordava com Portugal continuar explorando nossas riquezas, ele chamou os soldados para irem com ele para São Paulo. Dom Pedro pretendia tomar uma decisão que viria a ser a decisão mais importante para o nosso país. No dia 7 de setembro, durante o trajeto, ele parou às margens do rio Ipiranga, olhou para todos os soldados que o acompanhavam, ergueu sua espada afirmando que daria ao Brasil a liberdade e gritou: "Independência ou morte." A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e se espalhou a notícia da independência do Brasil do domínio português. O Brasil era um país livre. E é por isso que até hoje, o dia 7 de setembro, é comemorado de maneira tão especial por todos os brasileiros. Foi em 7 de setembro, dia muito especial, que Dom Pedro libertou nosso Brasil de Portugal. Decisão muito importante para o país inteiro, porque ser independente é um orgulho brasileiro. E
revelou-se a nossa sorte a partir daquele grito independente.